Durante os 3 dias entre a morte e ressurreição, segundo as Escrituras, a Bíblia não fornece detalhes explícitos sobre os passos de Jesus. No entanto, existem interpretações e algumas passagens que são frequentemente consideradas. Após a crucificação, Jesus desceu ao mundo dos mortos, conforme descrito na carta de Pedro, 1 Pedro 3, 18-20. Esse evento é interpretado por alguns como a descida de Jesus ao Sheol, lugar dos mortos na tradição judaica, para anunciar sua vitória e redenção. Este período é considerado como a libertação dos justos que vieram antes de Jesus. Além disso, existe a teoria de que Jesus visitou os espíritos na prisão, mencionada também na carta de Pedro, onde ele proclamou sua vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a oportunidade da salvação mesmo após a morte. Outra interpretação é que Jesus, durante esses 3 dias, realizou sua obra no reino espiritual, estabelecendo o caminho para sua fundação e estabelecendo sua autoridade sobre o céu e a terra. No entanto, é importante mencionar que muitas dessas interpretações são baseadas em passagens bíblicas que muitas vezes são descritas de maneira simbólica e abertas a várias interpretações. A Bíblia não fornece um relato detalhado do que aconteceu nesses 3 dias, deixando espaço para a reflexão e interpretação pessoal. Esses eventos têm sido objeto de estudo, discussão e reflexão ao longo dos séculos e continuam a ser um tema de interesse e debate entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Ao considerar esse período entre a morte e a ressurreição de Jesus, é importante respeitar as diversas interpretações e compreender que, embora não haja um relato detalhado, esses 3 dias desempenham um papel significativo na fé cristã, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte, bem como a redenção e a esperança para todos os crentes. A passagem de 1 Pedro 3, 18-20 é uma das passagens bíblicas que suscita interpretações sobre o que ocorreu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. No versículo 18, Pedro aborda a morte de Cristo como um sacrifício pelos pecados, descrevendo a natureza redentora desse evento. Ele menciona que Jesus, após ser morto no corpo, foi vivificado pelo Espírito, e é nesse contexto que alguns interpretam que ele pregou aos espíritos na prisão. Isso é entendido como uma referência à descida de Jesus ao mundo dos mortos, onde proclamava sua vitória sobre o pecado e a morte. A interpretação dessa passagem pode variar, mas muitos a entendem como um momento em que Jesus, após sua morte, anunciou sua vitória aos espíritos que estavam na prisão espiritual, oferecendo uma mensagem de redenção e esperança. O contexto da desobediência nos dias de Noé e a referência à arca e o número de almas que foram salvas por meio da água são elementos usados para embasar essa interpretação. Efésios 4:9 é uma passagem que alguns estudiosos interpretam como uma referência à descida de Jesus às partes mais baixas da terra. A passagem em si é bastante breve e pode ser interpretada de diferentes maneiras. A expressão que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às partes mais baixas da terra, é apresentado por Paulo no contexto de uma discussão sobre os dons espirituais transmitidos aos crentes após a ascensão de Cristo. A interpretação dessa passagem pode sugerir que, para conceder esses dons espirituais aos crentes, Cristo precisou primeiro descer, representando simbolicamente sua encarnação e subsequente morte. Há interpretações variadas sobre o que exatamente partes mais baixas da terra poderiam representar, algumas delas referindo-se ao mundo dos mortos ou ao reino espiritual. A passagem em Efésios é enigmática e pode ser interpretada de diversas maneiras, o que torna um tema de discussão e reflexão teológica em relação à atividade de Cristo entre sua morte e ressurreição. Mateus 12:40 é uma passagem em que Jesus faz uma analogia profética sobre o tempo que passaria na terra após sua morte e antes de sua ressurreição. Ele compara seu próprio período de tempo, 3 dias e 3 noites, ao tempo que Jonas passou no ventre do grande peixe. Essa passagem é significativa, pois Jesus a utilizou como um sinal para sua própria morte, indicando que, assim como Jonas foi engolido pelo peixe e aconteceu ali por um período de tempo específico, ele também estaria em um estado semelhante a um período de tempo determinado, antes de ressuscitar.
A referência aos 3 dias e 3 noites no coração da terra tem sido comprovada e debatida, já que, literalmente, parece não se alinhar com a cronologia dos eventos descritos nos evangelhos. Há interpretações diversas sobre como esses 3 dias e noites são contadas e devem ser entendidas de forma indireta, literal ou de maneira mais simbólica em relação ao cumprimento da profecia. 1 Coríntios 15:4 é uma passagem em que o apóstolo Paulo retoma o evangelho mencionando a morte e ressurreição de Jesus. Ele declara que Jesus foi sepultado e ressuscitado no 3º dia, de acordo com as Escrituras. Essa passagem é significativa por várias razões. Ela enfatiza a centralidade da morte e ressurreição de Jesus para a fé cristã. O fato de ter sido sepultado e ter ressuscitado é apresentado como um cumprimento das Escrituras, evidenciando a importância profética desses eventos. Paulo destaca o 3º dia como o momento da ressurreição, alinhando-se com várias profecias do Antigo Testamento que apontavam para a ressurreição de Jesus após um curto período de tempo. Esta passagem reforça a crença fundamental na ressurreição de Cristo, que é crucial para a fé cristã. Estas passagens são interpretadas de diferentes maneiras pelas tradições teológicas e podem sugerir a descida de Cristo ao mundo dos mortos para proclamar sua vitória e redenção. É importante ressaltar que as interpretações variam e nem sempre são unânimes entre os estudiosos e teólogos. Após a crucificação, os dias que se seguiram foram permeados por um silêncio misterioso. Nas Escrituras, esses 3 dias são como um elo perdido, um momento entre a morte de Jesus e sua ressurreição. Uma narrativa bíblica não oferece detalhes específicos sobre os passos de Cristo durante esse período, mas sugere uma jornada transcendental. Algumas passagens, como a carta de Pedro, mencionam a descida de Jesus ao mundo dos mortos, interpretada como a proclamação de sua vitória sobre o pecado e a morte. É neste intervalo entre o sofrimento e a glória que encontramos o âmago da fé. A história se revela na esperança de redenção, onde a escuridão é vencida pela luz e a morte é conquistada pela vida. Este é o mistério que antecede a ressurreição, um período de transformação e promessa. Nestes 3 dias, o divino estava em ação, preparando o caminho para a redenção, a promessa de vida eterna e a vitória sobre a morte. É neste interlúdio de fé que encontramos a mais profunda manifestação do amor divino. Nos 3 dias de mistério e silêncio, entre a morte e a ressurreição, encontramos a essência da esperança. No aparente vazio, a semente da redenção germinava. Nos corações despedaçados, a promessa da vida eterna brotava. Não foram apenas dias de esperança, mas um testemunho vivo da vitória sobre a escuridão. É nos intervalos do desconhecido que nossa fé se torna mais forte, pois é nas sombras que a luz da ressurreição resplandece. Assim como Jesus emergiu da tumba, também nós podemos renascer, transformados pela graça e pelo amor divino. A morte não é o fim, mas o portal para a eternidade. Que nestes dias misteriosos encontramos força para crer, esperança para resistir e fé para nos erguer, pois assim como ele ressuscitou, também somos capazes de nos erguer das cinzas para uma vida renovada. Quando nos encontramos diante do desconhecido, não é terreno fértil da fé que encontramos a semente da esperança. Nos momentos de incerteza, lembre-se, assim como o sol nasce após a noite mais escura, a vitória emerge após as maiores lutas. Estes 3 dias, entre a morte e o ressuscitado, são um testemunho do poder transformador do amor e da promessa de um novo amanhecer. Não importa quão importante seja a jornada, a força para superar está dentro de cada um de nós. Esperança vibrante, pois, como o renascimento de Cristo, novas possibilidades estão sempre à espera, prontas para florescer. Confie. Os dias de glória seguem os momentos de tribulação. Você não está sozinho. Um novo começo aguarda, trazendo consigo a promessa de dias mais luminosos e a renovação do espírito. Mantenha-se firme, pois a luz resplandecerá após a escuridão. Acredite no poder da ressurreição, na transformação que se segue à dificuldade. Você é mais forte do que imagina, e a superação está a caminho.